Histórico, chocante e improvável. São palavras que mal começam a descrever o que aconteceu. Pela primeira vez na história, a seleção japonesa venceu a brasileira. E olha, não foi uma vitória qualquer, não. Foi de virada, um 3-2 na frente de um estádio lotado em Tóquio. Um resultado que ninguém esperava, mas que virou uma realidade dura para o Brasil. Por mais de 60 anos, era este o número, 0. Essa era a quantidade de vezes que o Japão tinha conseguido ganhar do Brasil. Um número que parecia cravado em pedra na história do futebol. Pois é, até agora, porque essa invencibilidade, esse tabu que durou décadas, simplesmente acabou. Ok, vamos mergulhar um pouco nessa história para entender o peso real do que aconteceu. A gente está falando de um confronto com um domínio brasileiro, sim, absoluto. E é isso que torna essa virada japonesa algo tão gigante. E esses números aqui não mentem, né? Desde o primeiro jogo, lá em 1958, foram 13 encontros, 10 vitórias para o Brasil, 3 empates, que para o Japão já eram considerados grandes resultados, e até então, nenhuma vitória. O retrospecto era totalmente de um lado só. E o curioso é que o jogo começou exatamente como todo mundo imaginava. Parecia que a gente ia ver o mesmo roteiro de sempre. O Brasil dominou completamente os primeiros 45 minutos. O Brasil foi para cima, impôs seu jogo, controlou a bola e abriu o placar com um belo gol do Paulo Henrique, o primeiro dele com a amarelinha. Logo depois, Gabriel Martinelli foi lá e ampliou. Quando o juiz apitou o fim do primeiro tempo, o 2-0 no placar parecia normal, sabe? O caminho de sempre. A sensação era essa: controle total. O Brasil parecia só administrar o resultado, se preparando para mais uma vitória tranquila. Mal sabia o que estava por vir no segundo tempo. Agora, vamos para o segundo tempo, porque o que aconteceu depois do intervalo foi uma daquelas coisas que o futebol reserva para a gente. Foi uma aula de intensidade, de organização, uma alma que o Japão colocou em campo e que pegou todo mundo de surpresa. E a virada começou num erro fatal da defesa brasileira. Uma falha ali na saída de bola e o Minamino, que não é bobo nem nada, aproveitou e fuzilou pro gol. Esse gol não só diminuiu o placar, mas incendiou a torcida e deu uma confiança absurda pro time japonês. Se o primeiro gol já ligou um alerta, o segundo, então, tirou o Brasil completamente do jogo. Foi um lance assim bizarro. Um cruzamento na área e o zagueiro brasileiro, na ânsia de cortar, acabou jogando contra o próprio patrimônio. O estádio veio abaixo com o empate. O golpe de misericórdia. O gol da virada veio numa cabeçada do Ueda. Cruzamento perfeito, ele subiu sozinho, sem marcação e mandou pro fundo da rede. 3-2. Era o fim do tabu. A vitória histórica do Japão estava selada e o silêncio no banco brasileiro era ensurdecedor. Certo. Agora, saindo um pouco da narração do jogo, vamos tentar entender como foi que isso aconteceu. Como um time com tanto talento individual como o do Brasil sofreu um apagão desses. As palavras do próprio técnico, do Carlo Ancelotti, já dão uma pista importante. Ele fala em resiliência mental, o que indica que o problema não foi só tático, mas principalmente na cabeça dos jogadores. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, o Japão, disciplinado, intenso, organizado, jogando como um time de verdade. Do outro, o Brasil, um monte de talento que não se conectava, uma defesa bagunçada, um meio-campo cheio de buracos e, claro, o tal do apagão mental. Na prática, o que a gente viu foi o sistema brasileiro desmoronar. A defesa parecia perdida, sem um líder. No meio, o Casemiro ficou sobrecarregado, correndo sozinho para tentar tapar os buracos. E lá na frente, craques como Vinícius e Rodrigo mal pegaram na bola, ficaram completamente isolados. O time como um todo não soube reagir à pressão japonesa. E é importante entender que essa derrota é muito mais do que só um resultado ruim. Ela acende um alerta e traz consequências bem sérias para o futuro da seleção, ainda mais nesse momento de reconstrução. É como um efeito dominó, sabe? Primeiro, você quebra essa invencibilidade histórica. Segundo, a confiança do grupo que estava sendo reconstruída leva um baque enorme. Terceiro, o planejamento do Ancelotti para a Copa de 2026 já começa a ser questionado. E por último, e mais importante, acende o alerta máximo sobre o nível de preparação da seleção. No fim das contas, foi uma noite de contrastes. Para o Japão, um momento de glória, a prova de que o trabalho deles está no caminho certo. Já para o Brasil, o começo de uma crise. Um aviso muito claro de que algo precisa mudar. E aí fica essa pergunta no ar para a gente pensar, será que essa derrota histórica foi só um acidente de percurso, um dia ruim que acontece? Ou é um sintoma de problemas mais profundos que precisam ser resolvidos para ontem? A reflexão fica aí.